sou o Antônio Rafael e nessa semana na sessão musical iremos entrevistar o Thales Henrique Nunes Pimenta, professor de jornalismo aqui da Universidade Federal de Rondônia e conhecido no mundo da música eletrônica como DJ Altbenji. Que tal a gente conferir? Altbenji, seja muito bem-vindo ao nosso programa, o Sessão Musical. Muito obrigado pelo convite. Suas batidas, cara, são muito massas. A intensidade de cada set que você coloca ali, o seu trouxe um sentimento, trouxe uma emoção diferente para mim. Aí eu te pergunto, essas batidas elas fazem parte de que estilo nesse universo gigantesco que é a música eletrônica? Essa tua Não, foi bom você perguntar isso, porque assim, o trance psicodélico em inglês, né, psychedelic trance, significa transe psicodélico, né? Ou seja, é um som, é música eletrônica, né? Obviamente, tudo vem do techno, né? Tudo vem aí do house, etc. Só que vou fazer uma digressão histórica aqui, rapidinho. Na praia de Goa, na Índia, nasceu o Psytrance, esse transe psicodélico. Por quê? Porque ali tinha a galera do acid house, tinha a galera do techno, tinha a galera do rock psicodélico, que é do rock progressivo, né? Que é aquele rock que a guitarra vai, chora, e canta e canta. E aí essa galera tava toda junta, festejando o tempo inteiro, né? E muitos turistas e muita gente de várias partes do mundo, né? Porque a Índia é globalizada, né? Desde muito tempo. E aí acabou que essa mistura cultural, ela criou o que a gente chama de Goa Trance. O Goa é o primeiro estilo de música eletrônica psicodélica. O que é psicodélico? A gente fala que é uma arte visionária. Ou seja, são elementos abstratos. Não é essa música que a gente escuta no rádio, que você tem vocal, os instrumentos, e aquilo ali te leva a uma emoção específica, etc. Não. Quando você está escutando Psytrance, você está escutando como se fosse uma mandala sonora. A cada 64 batidas muda, sabe? E você tem visões, assim, panoramas. É lindo, é como se fossem pinturas, só que em forma de música. É assim que eu interpreto o Psytrance, né? É uma arte visionária. É uma música que não é uma música, é um som que a gente pode dizer que é um som sem rosto. Você tem que decifrar. Mas nisso tudo eu queria saber como você enxerga esse estilo musical, como você percebe esse tipo de arte musical no Brasil, no mundo em si também. No Psytrance, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: o Psytrance ele é um som qualificado como underground. Por mais famoso que o DJ, o produtor seja, dificilmente ele vai estourar e ganhar dinheiro como um Alok da vida, né? Mesmo os DJs que são considerados estrelas, né, do nosso ramo, os cachês deles vão girar sempre em torno de uma coisa mais básica, né? Por isso, porque dentro da música nós estamos no underground, ou seja, nós estamos no subsolo, né? A gente está nas bordas da cultura pop. Enquanto em outros países, onde o Psytrance ele faz parte da cultura pop, por exemplo, em Israel, o Psytrance ele faz parte ele tá no centro da cultura pop. Todo israelense, se não gosta, pelo menos conhece o Psytrance, né? Mesma coisa na Índia, o Psytrance ele é muito tocado. Inclusive o som que eu toco, o high-tech, ele é muito apreciado pela juventude indiana, né? Porque Índia, Israel, esses países assim de Oriente Médio, etc., o pessoal gosta muito, muito. Porque foi ali que desenvolveu, né? Essa é a real. Mas aí é engraçado que o Brasil, a gente tem Alemanha, Brasil, Rússia, México, a Argentina também está produzindo muito,
né? Você tem vários países da Europa, França, a Alemanha, a Rússia produz muito Psytrance. Eu vou dizer que são atualmente uns 20 países que são considerados potências, né, no mundo de produção de Psytrance, e o Brasil é um deles. A gente tem muito som maravilhoso. Então, quando eu comecei a tocar, obviamente eu não imaginava, né, que eu não vislumbrava isso, eu vou virar um DJ famoso, etc. Porque, gente, eu tô focando em pagar conta, né? Eu tô focando num dia após o outro. Então, tipo, né, vamos viver a materialidade, né? Vamos viver o cotidiano, cumprir as funções do trabalho, é importante. Só que eu nunca deixei de pensar na minha arte como uma obra de arte. Essa é a diferença. Muita gente começa na música eletrônica, no Psytrance, né? Pensando, pensando no financeiro, que é uma coisa que é difícil de você pensar no Psytrance, né? Não é um som que toca na rádio. No Brasil não existe. Quem conseguiu fazer tocar na rádio foi o Chapeleiro, né? Que é um DJ que a gente tem, mas que ele pegou coisas do Psytrance e ele deu ele criou uma roupagem assim mais facilitadora, né? E que é uma coisa que você escuta em algumas rádios e você consegue de alguma forma se identificar. Mas aí, necessariamente, para ser massificado, ou seja, para estar, de certa forma, ao acesso de todas e todos, né? Para que todo mundo entenda, ou pelo menos a maioria, inevitavelmente você tem que cortar alguns elementos. Então, não é o Psytrance que a gente conhece, que o Psytrance que a gente conhece é muito preenchido. É um som que não tem silêncio no fundo. Não é um som que você escuta a batida, a percussão, a bateria, a voz, o teclado, um elemento ali, acabou. Não, é muita coisa. Os elementos, eles vão atravessando uns aos outros. É muito bonito. E eu acho que quem escutar agora, né, os exemplos que vocês vão colocar aqui na entrevista, né, dos sons, a galera vai ver que realmente é muito preenchido. Então, quando eu comecei em 2017, eu comecei pensando, isso aqui é uma obra de arte para eu chamar de minha. É um som muito preenchido, muito cheio, né? Como posso falar, inteiro. A gente pode dizer até que é mais do que um som em si, que é bem, bem, bem mais profundo mesmo. E é muito interessante quando você decide viver aquilo ali como sua obra de arte. Por quê? Porque as pessoas, elas percebem o seu som e elas veem, cara, esse cara, o som dele realmente não é um som que toda festa vai ter uma grande pista de dança inflamada de pessoas e etc e tal. Porque a gente tem esse entendimento também, né? Isso é uma coisa muito óbvia, inclusive. Se você vai numa rave, se você vai num festival, num evento privado que seja de Psytrance, a gente sabe que os sons que mais encantam e mais fascinam são os sons diurnos. Porque são sons um pouco mais compreendidos, eles são psicodélicos, eles são bem preenchidos, eles têm muita atmosfera, muita ambiência, mas eles são voltados, eles são mais claros. Eles têm uma lógica, eles têm uma linguagem mais acessível, é pro dia, é para você compreender, né? Então, são sons que naturalmente chamam mais pessoas. Inclusive, tem muitos sons do Psytrance que não tem nem a psicodelia e nem o transe. São sons que são vazios. São sons voltados para fazer a galera rebolar mesmo, né? Nada contra, adoro rebolar na pista de dança. Mas não é só isso. O Psytrance, a proposta dele é ser um transe psicodélico. Se não tem transe nem psicodelia, não é Psytrance, né? Então eu sempre levei muito a sério e é muito importante quando você conhece um gênero musical, você entender toda a diversidade que ele tem, a história dele, e isso só a pesquisa vai te permitir. Então o Psytrance é legal por isso, porque ele valoriza muito quem você é, os seus conhecimentos milenares, né? As suas culturas, tem muita coisa indígena, tem muita coisa da cultura negra, né? Cara, é muita coisa, tipo, de culturas nordestinas. Cara, tem Psytrance que tem forró no meio do Psytrance. Gonzaguinha, tá ligado? É muito bacana você viver um gênero musical como esse, sabe? Que é diverso, que ele admite, tipo, tudo que existe. E faz junções, assim, tão coerentes que você fala, meu Deus do céu. É o mundo, mas é uma coisa própria ao mesmo tempo. Tipo, é tudo, mas ao mesmo tempo é específico. Entendeu? É muito legal isso. A gente ser uno, mas a gente também ser particular ao mesmo tempo. O Psytrance é muito isso. Ele te ensina a transitar entre o global e o local, o particular e o amplo, o específico e o geral.
É muito bacana. A massa e o indivíduo. Isso em si, a gente pode dizer que é algo bem mais particular, eu consigo reparar, que é bem pessoal. Mesmo na barulheira, assim, as pessoas podem se encontrar num silêncio, com elas mesmas, ter aquele momento. É isso mesmo? O Psytrance também é legal porque, independente de onde você esteja, se você está no Rio, se você está na praça de alimentação, se você está na pista, se você está mais longe, o som é tão alto. Independente de onde você esteja, do que você está fazendo, a música ela é como se fosse o universo no qual você existe. Então é muito doido que às vezes as pessoas falam: eu não tô afim de conversar com ninguém, não, eu quero ficar em silêncio. Aí você vai pro Rio. Porra, o som tá tocando lá também. Não tem silêncio. No Psytrance não tem silêncio, não existe silêncio. Mas dentro desses sons, a gente consegue encontrar paz de espírito. Tem gente que, inclusive, vai pra frente da caixa de som buscando isso, ficar na sua. E o conceito de silêncio da gente é um conceito, tipo, limitado, né? Porque a gente, quando quer ficar só, a gente se tranca no quarto, né? A gente, tipo, busca retiro. A gente busca natureza, né? A gente se distancia das coisas e a gente quer o menos possível. Mas o silêncio, ele é um estado mental. Ele não é só uma característica, tipo, de ausência de sons. Ele é um estado mental. Então, no Psytrance, quantas vezes tá aquela doideira dos sons noturnos, mas eu tô lá sozinho, de frente pra caixa, trabalhando os melhores sentimentos dentro de mim, pensando como que eu posso ser melhor, sabe? Como que eu posso melhorar as minhas relações de trabalho, afetivas, sexuais, etc e tal, porque eu tô em silêncio comigo mesmo. Independente da música que esteja tocando, o Psytrance, ele é um universo no qual você existe, e você pode optar dentro dele de ficar em silêncio com você mesmo, porque o silêncio, ele é um estado mental, sabe? Você tá em contato com muita coisa. Por isso que tem gente que diz que o Psytrance, eu não sei se eu acredito muito nisso, né? Que você entra em contato com deuses e orixás, não sei o que. Tipo, eu acho que é muito exagero, né? Cada um sabe de si, né? Mas a gente se confronta com muita coisa da gente. E aí, Thales, eu fiquei sabendo que você faz parte de vários grupos para divulgar, né, a música eletrônica para o público, né, que curte isso. Conta aí pra gente como é que é essa experiência de divulgação, como é que funciona, o que ocorre. Conta pra gente sobre esses grupos aí. O Psytrance, ele é global e ele é local ao mesmo tempo. Ele é tudo isso, sabe? O Psytrance realmente é um panorama de tudo que existe, sabe? É tudo junto e misturado, é hibridismo cultural mesmo, sabe? Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou viver isso aqui como uma obra de arte. Se eu não for ganhar dinheiro com isso, tudo bem. E é muito legal, porque quando você começa a levar a sério, acontece coisas como aconteceram em 2018 comigo, né? Que depois de ter aprendido a tocar no digital e depois no analógico, né? O Paulo Yuri, que é o chefe da Solo Sagrado Crio, ele entrou em contato comigo e ele falou assim, olha, queremos que, né, estão te chamando para tocar num evento no interior de Rondônia, né, que era a Solar Tribe, de Dia das Bruxas. E aí eu falei, eu topo, eu vou. E aí eu fui, e a apresentação foi tão boa, a pista tava tão cheia de gente, eu apresentei um som que era tão meu, mas que ao mesmo tempo a galera se identificou. Ele chegou para mim e falou, cara, bem-vindo aqui. Ali para mim começou um outro panorama, porque a Solo Sagrado Crio, no norte do Brasil, realiza um dos principais festivais, né, de Psytrance, que é a Solo Sagrado Festival. É um festival que já tem aí suas edições, ele já tem uma certa tradição, ele já tem assim um padrão, certos estilos, né, que você vai esperar receber. E é muito bacana. O Solo Sagrado Festival não só música, mas assim, artes plásticas, yoga, pintura corporal, gastronomia, área de cura, redução de danos, né? Porque a gente vê muita coisa, muita conscientização em relação a enteógenos, né? A substâncias químicas, né? Gente que está lidando com alguma dependência, a pessoa ela vai ter acesso, por exemplo, a uma instrução para poder superar isso, ou para poder reduzir danos. Então a gente não interfere no livre-arbítrio das pessoas, mas a gente oferece todas as possibilidades para as pessoas viverem da melhor forma possível, tanto nos seus valores quanto no seu cotidiano. Então o Psytrance é um movimento cultural, gente, que você chega, tem uns papos meio cabeça, né? Às vezes você tá passando por uma dupla de pessoas conversando, aí você escuta a pessoa falando, amiga, o tempo é uma ilusão.
Tem uns papos assim, sabe? No Psytrance. É muito papo, pode crer, né? Mas a gente tem, assim, um hibridismo cultural tão grande que você vê influências do shintoísmo, influências do hinduísmo, influências do gnosticismo. Você vê muita filosofia dentro do Psytrance, sabe? Muita presença de filosofia. Os sons, eles não são só voltados para fruição, para dança e para perturbação não mental, para confusão. Eles são voltados para protesto também, né? Tem muitos DJs do Brasil que usam música como uma plataforma política. Você vê trechos de reportagens nos breaks das músicas, sabe? Falando principalmente de demarcação de terras indígenas, né? Destruição de biomassa e assim por diante. Então, cara, o Psytrance é o que falta, o que eu vejo que é indigno nos outros gêneros, eu vejo que o Psytrance, ele cumpre o papel, sabe? É muito bacana. E aí depois foram acontecendo outras coisas, sabe? Depois da Solo Sagrado Crio, eu optei por eu sou um dos cofundadores da Antumbra, né? Que você mencionou. A Antumbra, ela é a primeira Crio de Rondônia, voltada só para sons noturnos. Tanto do Psytrance, quanto de outros gêneros da música eletrônica. Então a gente tem galera do techno, mas não é aquele techno... Não é essas coisas que a gente escuta em rádio, não. É techno tipo hard techno. É dance music, mas é indie dance, entendeu? É eletro, mas é aquele eletro mais voltado para obscuridade, né? E dentro do Psytrance também, o foco da Crio é isso mesmo, sons noturnos, coisas... Porque o que os sons noturnos, gente, eles são o lado sombrio. Quando a gente fala sombrio, a gente pensa em sei lá, né? Tem muita gente que acha que remete, de certa forma, a conjuração, a magia, alguma coisa. Nem necessariamente. Remete à introspecção, a você ficar... Porque de manhã, quando você tá dançando os sons diurnos, é aquela coisa da energia da multidão, aquela coisa que parece torcida organizada, a galera se jogando no meio da multidão, o povo curtindo, fazendo performance de frente pro celular, entendeu? O som diurno é bom, ele te leva a reflexões muito profundas sobre sua vida. Tem muita gente, inclusive, em vídeos aí de rave, que a pessoa tá chorando, sabe? Porque aquele momento ali para ela é muito especial, né? São tantas emoções circulando ali que é muito especial. Só que aí é que tá, no som diurno não existe anonimato. Tá todo mundo te olhando, tá todo mundo vendo como você dança, tá todo mundo interagindo. E no som noturno não. No som noturno é você com você mesmo. Thales, eu só tenho uma coisa a te dizer. Parabéns, mano, ó. Mas chegamos aqui, né, no final do programa agora. Muito obrigado pela sua participação. Galerinha, esse foi o Thales Henrique Nunes Pimenta, conhecido no mundo da música eletrônica como DJ Outbenji. Muito obrigado pela participação. Aê! Chora, viola! Acabamos de conferir a nossa entrevista com o DJ Outbenji, professor de jornalismo aqui da nossa Universidade Federal de Rondônia. Galerinha, já que ficaram até aqui, vamos dar aquela força, dando aquela curtida e se inscrever no nosso canal para vocês assistirem os próximos programas de Sessão Musical. Até a próxima!